mais um dia da semana, né? Mais uma semana acabando, e a gente está já se preparando para o fim de semana que vem chegando, né? Um abraço para o pessoal hoje lá do Lar de Escola Santa Verônica, que está completando 99 anos. Durante todo o dia ocorreram festividades em comemoração desse lar de amparo à infância e à adolescência da nossa cidade, né? Tem muita história em Taubaté, muita importância também junto à nossa comunidade. Através da Aliança, a gente está abraçando todos aqueles profissionais, voluntários e colaboradores que contribuem para manter o lar, né? Como durante a semana desse, é o povo de Taubaté que permite que o lar continue existindo. Hoje a gente fez foi o plantio de rodas, né? Tanto de um tempo à tarde, 99 rodas, simbolizando aí cada ano da ilha. O símbolo, né? Também da ação feita lá por conta de homenagear uma colaboradora, né, uma criança, até então, a filha da Santa Verônica, né? E a Santa Verônica é a matriarca. A Santa Verônica é a matriarca lá do lar, né, que protege as crianças também. Então, são muitas, centenas de crianças e adolescentes que são atendidos no lar, e abraço a todos vocês, né? Bom, a gente está esperando aqui o nosso convidado para o programa das 6 para falar sobre a Vale Expo Comic 2018, que vai ocorrer na semana que vem, né? O Vanderlei Ribeiro, que é o organizador, a gente convidou para bater um papo aqui, e a gente está aguardando para poder saber mais informações a respeito desse evento que está movimentando todo o Vale do Paraíba. Mas enquanto ele não chega, enquanto a gente não começa o nosso bate-papo, eu pedi para o Jefinho soltar aqui uma matéria para a gente, uma reportagem feita lá em Quiririm, né, no fim de semana agora, em que a equipe da TV Cidade esteve cobrindo essa importante e já tradicional corrida que é o Giro de Quiririm. Então vamos lá, Jefinho, está na agulha? Vamos lá? Bom, não deu nem tempo de você ver o Giro de Quiririm, foi tão rápido, né? E você vai acompanhar aí durante a nossa programação ainda no fim de semana essa reportagem que foi lá, porque o nosso convidado já chegou, o Vanderlei Ribeiro, ele que é o organizador da Vale Expo Comics 2018, como eu disse, está movimentando não só a cidade de Taubaté, como todo o Vale do Paraíba. Mas antes, boa noite, né, Vanderlei? Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, um prazer falar um pouquinho sobre esse evento que vem fortalecendo aí os artistas da cidade. Bom, é a quarta edição já desse evento na região? Quarta edição, a gente faz em Pina e também em Taubaté. A gente tem uma parceria bacana com o Taubaté Shopping, a gente vem fortalecendo isso. E principalmente desenvolvendo os artistas e os alunos que mexem com arte, que estão envolvidos com arte, e trazendo as inovações, né, fazendo o que a gente chama de painel, trazendo as novidades, as tendências e o principal, profissionalizando através da arte.
Bom, para nascer uma ideia dessa, só pode ser de alguém que é amante, né, das HQs, que é amante das comics, né? Exatamente. Eu queria que você contasse primeiro essa relação sua com as HQs, como que surgiu, para chegar a esse nível hoje, que está organizando uma feira que é referência no Vale do Paraíba e referência no Brasil. Legal. É verdade. Hoje é um movimento geral, né? Um movimento, a gente tem várias feiras de grande envergadura no Brasil, e no Vale do Paraíba a gente sentiu essa necessidade de aproximar os artistas, artistas que são referência para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para mostrar que existe, através da arte, um caminho possível, um processo de melhoria, apresentar as tendências, como eu disse, em relação não só ao conteúdo teórico, mas ao conteúdo prático. Então, hoje, assim, o cinema explora isso muito bem, né? A gente tem os animes, os mangás, né? A parte de cosplay, nós vamos ter lá K-pop, que é uma dança coreana. Então, assim, a cultura pop, a cultura nerd, né? A cultura geek, é o que nós estamos propondo, mostrando para os pais, para os adolescentes, que existe um caminho possível através da arte e que, além disso, são um caminho divertido. Ô Vanderlei, o pessoal que é do meio não tem nenhum problema em você falar cultura geek, né? Mas eu não sou do meio, sou ignorante, vamos dizer assim, né? Em relação ao termo, o que significa isso? Eu tenho certeza que muita gente também não sabe, né? É verdade. Que assim, a questão da cultura, quando a gente fala em cultura geek, cultura pop, essa tendência nova de um mercado que está de 10 anos para cá vem fortalecendo. Quando a gente fala de geek, aquele adolescente, aquela criança que está envolvido no mundo das tecnologias, né, que é a parte de games. A gente vai ter um campeonato, um torneio de games dentro do evento. Tem um outro evento, uma outra atividade que a gente chama de Cash Royale, que é jogos por celular. Então, assim, são todas as ferramentas, instrumentos, que é muito contemporâneo. Então, assim, de repente, para nós que temos um pouco mais de idade, fica um pouquinho mais distante. Mas para eles é muito real, é um mundo muito real, é o mundo que eles vivem hoje. Então a gente usa dessa estrutura, desse mundo geek, né, esse mundo de tecnologia, o mundo nerd, que a gente pode também chamar. Quem que é o nerd? Nerd é aquele adolescente que tem conteúdo, que gera conteúdo, que é o mais importante. Hoje, por exemplo, tem 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores. Poxa, às vezes eu brinco com eles, às vezes nem minha família é uma dificuldade para me seguir, né? E ele tem lá no YouTube 500 mil de seguidores. Mas por quê? Porque ele gera um conteúdo, ele está antenado com o que está acontecendo e o que leva conteúdo de qualidade. Então, assim, o nerd, o geek, ele está envolvido com essa tecnologia e, principalmente, atingindo o adolescente, a criança, com uma cultura de entretenimento e gerando disso uma receita. Então, a gente pode, hoje, os maiores youtubers ganham muito bem, porque ele vinculou essa questão do conteúdo, levando o conteúdo para dentro de casa, dessas crianças, desses adolescentes, de uma forma, positiva, de uma forma alegre. Então isso é muito importante. E é isso que a gente vem apresentar na feira. Então a Expo Comics, ela é a fusão, ela é a junção de tudo isso. Ela traz a cultura geek, a cultura nerd e uma cultura pop de uma forma geral. E é isso que a gente está propondo. E está aberto o convite para os artistas de Taubaté, da região, né, que, de repente você que tem a mãe, né, o pai que está me ouvindo, o adolescente, que tem algum tipo de material, a gente tem um espaço lá, você pode levar. Ainda dá tempo, então? A gente está com algumas inscrições, agora a gente tem algumas mesas de artistas alas, são os artistas que a gente convida, e tem os artistas, tem um espaço para mesa para divulgação. Então a gente manda material para a gente faz a avaliação, tem que ter material, no mínimo, semi-profissional ali, uma apresentação, mas ainda dá tempo. É só mandar um e-mail para a gente que a gente vai estar lá à disposição. Você falou aí dos conteúdos, né, que estão sendo produzidos pela molecada nerd, né? Sim. Que tipo de conteúdos são gerados normalmente e que está sendo bem aceito pelo mercado, sendo bem aceito aí pela juventude em específico, que tem mais essa proximidade com as comics? Quando a gente fala de conteúdo, a gente pode ir por duas vertentes assim, muito claras. Você tem os conteúdos específicos, né? Então, por exemplo, eu tenho de pintura digital, de desenho, outros a parte de conceito de desenvolvimento de games,
outro gera conteúdo só, são leitores de quadrinho, então assim, são atividades específicas. E aí você tem alguém que é referência na internet que discute muito bem o tema. E aí você acaba seguindo ele pelo canal e tal. E uma outra questão que são as culturas mais abertas. Então, assim, as instituições que abrem uma discussão sobre determinado tema. Então, vai depender muito daquele estilo que eu tenho, aquela questão de qual que é o meu perfil, o que eu gosto da internet, né? No comics, eu gosto mais de mangá, então eu vou procurar os especialistas em mangá que vão discursar sobre o tema. Eu gosto mais de comics, que é os desenhos americanos, né? Então eu vou ver quem tem os melhores. Eu quero pintura digital, eu quero concept para desenvolvimento de jogos, ou não, eu quero desenvolvimento de carros. Então assim, quando a gente fala de conteúdo, a internet é igual a televisão. Tem coisas boas, tem coisas ruins. A gente sabe disso. Agora, o filtro que essa juventude hoje faz é muito sério, é muito bacana, porque ele sabe quando você gera conteúdo e ele sabe quando você está achando que gera conteúdo. Então, essa divisão que na minha opinião é muito clara para esse público que a gente trabalha, assim, que se eu tenho conteúdo, eles vão se aproximar. Então, assim, é esse o entendimento que eu tenho quando eu falo da Expo Comics. Então, é um entendimento de que, assim, nós estamos lá gerando conteúdo, tendo entretenimento e aproximando os artistas que são referências para nós, assim, hoje. Então, é isso. A internet também facilitou o acesso às ferramentas para poder elaborar esses produtos? Sim. A internet hoje é o caminho mais próximo, né, mais rápido. É uma via eu costumo dizer que é muito tênue a questão de você ter um conteúdo ali e de repente por alguma situação você acaba não produzindo ou não atingindo muito bem o objetivo. Então assim, eles são muito exigentes. Então a gente trabalha com um público que assim, cobra muito no bom sentido, né? Você tem que apresentar conteúdo novo, situação nova, para que eles consigam te acompanhar, para você se manter ali com o seu público. Mas eu particularmente sou fascinado por esse mundo, né? Eu acho fantástico. Você falou dos profissionais também que são referências, que estarão presentes nessa edição. Quem são? São daqui de Taubaté, de fora, de onde está falando? A gente tem a Sônia aqui de Tremembé do Estúdio Futaro, que desenvolve mangás. Nós temos o Kenny, que foi desenhista da Marvel, desenha também para grandes empresas. A gente vai ter o Lipe Dias, que também fez trabalhos para DC, para Nintendo, para várias empresas. Da região aqui, nós temos de Taubaté, o Samuel Sárgio, que está agora fazendo quadrinhos de terror. Então assim, a gente tem desde vários de Taubaté, de BH, do Sul, do Rio de Janeiro, e a ideia é justamente essa, a gente deixou as portas abertas para esses artistas terem esse vínculo. Então são profissionais que vão falar, esse aqui é o caminho, né? Esse aqui pode ir por esse caminho, que esse aqui é o caminho mais fácil. Então a ideia é que esses adolescentes, esses jovens venham conhecer e perceber o caminho das pedras que eles já fizeram, percorrer o caminho que eles já percorreram, né? Deixa eu aproveitar aqui, o Bruno Ronda, né? Vai estar dando vídeo com a gente. Esse menino está aqui acompanhando a gente e ele não falou o nome dele. Hoje o pai dele teve aqui no programa do nosso amigo Eurício Barbosa também. Um abraço ali ao Valdo Leite, né? E eu estava até lembrando o Ariel Valdo, quando eu vi o Bruno desenhando pela primeira vez, o burrinho da Central. Eu perguntei, você tinha dimensão, Ariel Valdo, que o Bruno ia chegar aonde chegou e mais para frente, né? Exatamente. O Bruno é uma referência, né? O Bruno, eu ia fazer uma particularidade sobre ele, porque assim, o Bruno nos orienta, eu tenho uma escola, né, a Academia Imago de Arte e Design, e o Bruno nos orienta em várias frentes lá. Então, assim, é o perfil de profissional que a gente almeja, que a gente quer que os adolescentes entendam que existe essa possibilidade. E o Bruno é um dos caras que nos orienta nesse sentido e é uma referência realmente, né, nessa questão do profissionalismo, do cuidado com os artistas, né, e eu me espelho muito nele nessa questão desses cuidados. Então eu espero que ele possa ouvir aí essa mensagem e falar o meu carinho, que eu respeito e o carinho que eu tenho por ele. Um abraço, Bruno. Infelizmente eu tenho que perder a semana passada com o meu time.
Tá bom, vamos nem falar quais são os nossos tipos, porque a gente já sabe, né? Além disso, além dos profissionais que estarão presentes, que são referências, vai ter expositores também? Sim, vai ter uma gama de artistas lá, vai ter uma exposição que inclusive começa na terça-feira, um pouquinho antes. E essa feira tem uma novidade especial, a gente vai ter um Hulk de 2,5 metros, produzido pelos professores da escola lá, vai ter um Homem de Ferro de fibra. Então, assim, vai ter os materiais de primeira linha, então, poxa, eu estou muito contente aí. Quem for vai se surpreender com os trabalhos que vão colocar, tem exposição lá. Você fala do workshop? Nós vamos ter oficinas, workshops, palestras. As oficinas são totalmente gratuitas com esses artistas da Marvel, da DC. Então... o povo tá aí, ó. Esse é um post, uma postagem são vários, aí tá faltando artista, mas é só um pedacinho aí do que vem. Das meninas, eu queria fazer também um agradecimento especial, e eu quero até mandar essa mensagem para elas, viu? Uma pessoa da Telecidade aqui, para fortalecendo o trabalho das meninas, do esforço, né, das meninas em relação aos quadrinhos. Então a gente fez uma abertura especial, nós vamos ter um debate para falar sobre o papel da mulher nos quadrinhos, nesse cenário de mangá, de comics. Então, assim, é um empenho, eu queria colocar totalmente à disposição. Os próximos eventos vão ter espaço exclusivo para as mulheres lá também, que é um empenho que elas vêm trabalhando aí. Eu quero ser um dos guardiões aí também junto com elas. Então, nós teremos um setor exclusivo para nossas mulheres. As mulheres. E como está o mercado feminino, tanto do consumo quanto de quem produz? A produção é fantástica, assim. É um universo que a gente vem trabalhando. Eu tenho acompanhado agora um pouco mais de perto. E as meninas estão produzindo muito em todas as frentes. As meninas estão se engajando cada vez mais. A gente quer trabalhar isso ao longo do tempo no sentido de apresentar todo o conteúdo que realmente elas têm de uma forma muito positiva. Além disso, levar esse público, né, a entender a dimensão e a importância que elas têm aí no cenário nacional e internacional. Então é um compromisso que eu tenho aí para os próximos eventos também. Vanderlei, as histórias em quadrinhos, os comics, hoje, como você falou, são bem valorizados, bem concorridos, existe público, né? Sim. Mas nem sempre foi assim. Do contrário. Ela nasceu praticamente quase na mesma época que o cinema, sim, mas ficou por um bom tempo subjugada, não sendo valorizada. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a nossa história das histórias em quadrinhos. Quem pode falar sobre isso é o Guilherme Renata, né? Exatamente. É nosso amigo também. Vai com a gente no evento. Vai dar na evento? Vai dar no evento com a gente. Mas eu gostaria que você contasse um pouco dessa evolução das histórias em quadrinhos e a partir de quando que ela começou a ter mudou, né, esse conceito e entender a HQ como gênero. Se a gente for historicamente, a gente tem um papel do quadrinho sempre muito politicamente correto e trabalhando nas suas limitações, né? E aí é uma história mais detalhada, mas dentro do resumo que a gente pode perceber assim, a história de quadrinhos aqui no Brasil foi chamada de gibi, né? Pega um gibizinho lá e lê. E aí, diferente dos Estados Unidos, que sempre foi essa questão de quadrinhos com contexto e tal. Então, e aí com o advento do mangá, que foi aí a partir da década de 80, 90, assim, que foi realmente a hora que começa a chegar os quadrinhos para os mangás com mais velocidade, com maior quantidade, a gente vai perceber a estrutura de roteiro, a parte de estrutura de desenhos, a qualidade das publicações, capa dura, edições especiais. Então, se a gente for pegar a partir da década de 90, nós vamos ter um trabalho muito forte junto ao cinema, a gente não pode sair do cinema, e aí a gente tem um trabalho forte com as editoras, quando elas percebem que essa questão dos conteúdos, de gerar conteúdo, de gerar que existia esse público, entendendo que tinha um bom roteiro, um bom desenho, uma boa qualidade, e aí a gente pode entrar até na história, na questão brasileira, assim, do Brasil, que começou a se ter bons quadrinistas espalhados pelo Brasil. Eles foram absorvendo também essa tendência internacional e perceberam que eles poderiam produzir qualidade. E aí eu não preciso nem falar nada, né? Os melhores desenhistas do mundo, hoje, dos 10, a gente vai ter uma boa fatia de desenhistas brasileiros, como o Mike Deodato, Mike Azevedo, enfim, e grandes outros que eu
seria injusto aqui citar nomes, mas os desenhistas, a criatividade, a potencialidade do Brasil em relação à produção, e aí eu posso citar um festival internacional de quadrinhos que acontece em BH. Quando eu fui até lá, eu me impactei. Eu até comentei esses dias numa postagem que eu não consegui dormir naquela noite, porque foi assim de arrepiar, que você entra num galpão e vê 600 artistas produzindo, fazendo, criando, levando quadrinhos, você te arrepiar, você fala, poxa, que mundo que eu vivia, que eu não tinha acesso a isso, né? Então aquilo me impactou muito. Quando eu percebi, eu falei, eu quero criar um espaço para os artistas também. Então, assim, se eu tenho hoje a oportunidade de criar esse espaço, é o que eu quero fazer com os meus alunos da Academia Imago. Então, eu quero que ele fale assim, esse aqui é um caminho, uma situação que eu posso fazer. Então, assim, no Brasil, eu conheci um produtor de quadrinhos do Acre. Então, do Acre, sabe? Fantástico. Você tem um cara do Nordeste, tem um cara do Sul, você tem um cara da... Pois é, você falou do Acre, lembrei onde teve aqui também o nosso amigo Wesley Paulista, né? Até foi confundido com o rapaz que subiu do Acre, né? Inclusive usou umas técnicas, né? De quadrinhos, fiz umas analogias lá. Mas é isso mesmo. Então você tem essa produção, né? O Brasil tem isso. Então, assim, e aí a gente pode falar, pode entrar de novo nessa questão da produção feminina, das meninas que estão produzindo e produzindo muito bem. Aqui de Taubaté, a gente conta uma artista chamada Bianca também, ela mora em São Paulo, mas é daqui também. Então, assim, ilustradora, está produzindo demais, a qualidade do seu quadrinho, elas vão para lá para pegar, eu acho que é importante, vai lá, incentiva, compra um quadrinho, pede para autografar, sabe? Então, acho que é essa relação que eu queria passar para Taubaté, assim, sabe? Até porque nós estamos fazendo aqui. O pessoal que vier para cá, incentive, compre os prints lá das crianças, dos adolescentes, incentive esse tipo de arte, que é essa questão dessa cultura nova, assim, que muita gente acaba não conhecendo. Você falou do cinema na evolução dos quadrinhos, na valorização, na importância para valorizar os quadrinhos, mas eu não sei se é meu entendimento ou não, pelo menos aqui olhando para o Brasil, eu vejo muito referência de importância de trabalho. O papel do Ziraldo, Maurício de Souza, eles têm uma importância ou ainda são pouco valorizados diante da dimensão do trabalho que ele tem? Sem dúvida, o Ziraldo chovendo molhado, né? Falar dele, assim, ele é um dos maiores incentivadores, apoiadores, além de um talento, né? Quando a gente fala desses quadrinhos, eles são percussores, né? Inclusive, queria citar também, vem o Léo Ferreira Júnior, que é também um dos percussores do quadrinhos no Brasil, um parceiro também, um amigão, vem fazer os quadrinhos do Zé do Caixão, então, imagina, foi um dos primeiros. Então, assim... eu não sabia que o Zé do Caixão tinha quadrinhos. Olha você ver. Então, quadrinhos, existem várias frentes aí de histórias, né? Do Amazonas está vindo uma remessa agora formidável, do Sul está vindo uma remessa dos folclores. E quando eu falo formidável, são quadrinhos extremamente bem desenhados, roteiro muito bem detalhado e tal. Até porque, eu volto a dizer, o público é crítico, eles exigem essa relação de, tem que ter qualidade aqui. Então, você colocou aqui, então o Laudo é um dos caras que vem aqui com a gente, ele é uma enciclopédia dos quadrinhos também, né? Então, assim, falar do Maurício de Souza também, o que eu gosto muito do Maurício, que eu tenho visto junto com o Bruno, né, o que o Maurício, ele redesenhou, né, repaginou, que é o Sidney Guzman lá, que redesenhou, ajudou com a ajuda da sua equipe, claro, mas redesenhou a questão da visão dos quadrinhos da Mônica. Então, se você pegar hoje quero um quadrinho da Mônica, você vai ter vários artistas desenhando, fazendo várias releituras, propondo uma turma da Mônica diferenciada, propondo quadrinhos diferenciados da MSP, né, que é o que eles estão apresentando, e que essa guinada, assim, e o Bruno com certeza faz parte disso, né, comunicatório, essa guinada posiciona ele na atualidade, assim, tipo, é quadrinho que vocês estão procurando, nós vamos fazer um quadrinho que vocês estão procurando. Com quem? Com os artistas que estão produzindo agora. Então é fantástico, assim, os quadrinhos que eles estão fazendo, os desenhos, nossa.
Então a gente se espelha nesses caras, assim, eu acho que a gente olha, por exemplo, eu fico honrado do Bruno participar por isso, porque é um cara que articulou, que pensou tudo isso e contribui para essa garotada. Então que eu seja o caminho ali, quando eu falo a Academia Imago, né? Seja aí o veículo de transporte para essa nova tendência. Você falando do Bruno, eu lembrei da parte que nos contou que foi interessante, como que surgiu a oportunidade dele entrar na Maurício de Souza Produções, que foi através de um cartão de aniversário, né? Que ele foi complementado para poder fazer para a Mônica, filha do Maurício, e ela viu o trabalho dele e a partir daí falou, opa, não quero esse cartão, esse daqui eu quero reservar para outro projeto. Me faça outro que a gente vai conversar sobre isso. Exatamente. Aproveitando esse gancho, né, dessa história do Bruno, dessa oportunidade, eu queria que você destacasse hoje quais são os profissionais que são envolvidos, né? Até para a gente ter essa dimensão, esse panorama do que há por trás dos quadrinhos, né? Quem que trabalha? Quem são os carregadores de piano? Quem é a turma que põe a mão na massa mesmo? Quando a gente fala de quadrinhos, assim, você tem, no caso de uma produtora, é uma estrutura um pouco maior, mas se a gente traduzir isso para a nossa realidade aqui no Vale, assim, a gente pode pensar que, por exemplo, eu sou um bom roteirista, eu escrevo muito bem as histórias, mas na parte de diagramação ou de iconografia, no sentido da página, de desenho, eu não sou bom, então faz a fusão. E aí, a partir daí, assim, você tem a parte de edição. Então, o processo do quadrinho, nós temos isso lá na Academia Imago, o desenvolvimento do quadrinho, ele é complexo, porém, cada etapa você vai vendo o resultado muito claro. Então, eu acompanho. Eu nasci com uma história, eu estou com uma ideia, a partir da ideia eu vou gerar uma história, a partir da história eu vou desenhar os personagens, a partir dos personagens criar o roteiro e aí sucessivamente. Então, assim, eu tenho que saber até onde vai os meus limites. Então, se eu sou um bom desenhista, eu posso ser um bom desenhista, mas não posso ser um bom arte finalista. Então, eu vou chegar e vou passar para um outro profissional. Então, é difícil. E aí que eu falo que quando eu entrei eu vi 600 artistas, por exemplo, agora na Expo Comics a gente está com mais de 40 artistas convidados e mais de 30 também adolescentes lá produzindo. Eu sei quanto ele trabalhou para produzir aquele quadrinho. Então, assim, hoje, quando você compra um quadrinho, quanto custa o quadrinho? R$15. Nossa, R$15? Poxa, o trabalho que ele teve ali para fazer foi gigantesco. Então, se eu sou um profissional e eu vou fazer todo o processo, é muito trabalho. É muito trabalho. Desde pensar na história, a parte de página, a parte de construção. Então, e aí eu tenho que saber as minhas limitações. Eu vou colocar desde o balão da construção da página, ao tipo de fonte, ao tipo de diagramação, ao tipo de layout, capa, contra capa, como é que vai ser. Então, todo esse conjunto, quando eu pego um quadrinho na mão, produzido por um adolescente ou por um profissional, a hora que você pega um quadrinho independente, que a gente chama, né? A não ser que seja as grandes editoras, a Panini, a Draco, e aí as editoras te ajudam, né? Você manda para, fiz a página aqui, agora você estoca um barco aí. Mas quando você pega um quadrinho independente, assim, o valor que você pagar está sendo barato. Porque o trabalho que ele teve, e aí eu nem estou falando de qualidade de conteúdo, nada disso, eu estou falando de mão na massa. O cara que, e aí eu tenho uma última frase, a gente convidou na última Expo Comics o Marcati, que é também um dos pioneiros, que roda os quadrinhos, a gráfica na casa dele, lá no espaço dele. Então, assim, o que você vai falar para um homem desse, né? O cara que envolvido com quadrinho, envolvido com a cultura. Então, assim, é como se falar para um desenhista, um pintor de quadro, falar, parabéns pelo seu trabalho, porque ele pega dele, ele fez a tela, ele fez a tinta, ele fez o cavalete, ele fez, e ainda, além de tudo isso, produziu uma obra de arte. Então, o quadrinista, ele é assim, ele pensa na história, desenvolve, se eu falar de quadrinho independente, é todo esse processo. E dá muita dor de cabeça, o resultado é fantástico. Hoje, depois, na hora que você está adquirindo um produto desse, uma revista dessa, você de repente está adquirindo um produto que vai ser mais para frente uma obra rara, né? Porque também hoje nós temos no mercado de compra e venda e troca materiais que são verdadeiros tesouros, né? Que isso aí discutido, por exemplo, é a pessoa mais indicada para falar sobre as raridades, né?
Mas se a gente pensar numa tiragem, nós fizemos uma produção de um quadrinho de um aluno lá na escola. Fizemos uma tiragem de 300 quadrinhos em tiragem única. Então quem tem, quem não tem, perdeu a história e vai ter que comprar de repente de um amigo, de uma outra pessoa, mas nós vendemos, nós passamos, foi distribuídas 300 quadrinhos e está lá. Então assim, são peças que, por exemplo, um artista, sei lá, do Amazonas fez lá uma tiragem de 1000. Só se de repente ele reativar ou alguma editora, mas de repente você vai ter a oportunidade de pegar uma excelente história. E a gente tem os franceses também que estão se despontando assim, com quadrinhos fantásticos. Mas você de repente pega um quadrinho e você fala, poxa, esse quadrinho aqui é peça única. Então assim, tem toda essa questão de desenvolvimento. E aí, com o advento da internet, com essa questão da internet, você tem de repente o acesso, falar, tal artista tem isso aqui, e de repente ele pode disponibilizar virtualmente, vender virtualmente, né? Mas ainda tem esse detalhe aí, mas ter a peça é fundamental, assim. Bom, apesar de todo esse avanço, esse crescimento, essa explosão aí das comics, né, e com gente produzindo em todos os lugares, ainda são os heróis, os personagens mais retratados, mais produzidos? Hoje a gente tem muito o anti-herói, né? O anti-herói, o Deadpool. O Deadpool é um anti-herói. Quando eu assisti no cinema, eu fiquei na dúvida o que era. Né? Cheguei no cinema sem saber quem que era a história. O impacto ali foi um negócio estranho. A gente chama de anti-herói, né? Mas assim, a história, geralmente as histórias de super-herói, elas são fascinantes, assim, né? E tem geralmente o contexto, o bonzinho, o pessoal do mal e o intermediador ali para fazer o meio de campo e tal, e as batalhas, né? Mas assim, hoje são histórias mais complexas no sentido de universos, de situações específicas de cada herói. E aí às vezes os meus alunos falam algumas coisas que eu fico, como é que é, onde eles estão, como é que me situa aí. Então tem histórias lá bem avançadas, principalmente no mangá, que os roteiros são extremamente bem escritos, são desenvolvidos e tal. Então tem coisas boas aí para acontecer e para apresentar aí para o grande público. Ainda na questão do cinema, né? Você como um amante das HQs, das comics, né? O que você acha das produções em série, das trilogias, dessas sagas? Eu, por exemplo, fui assistir o Homem de Ferro 3, né? Sim. Aí saiu lá de fora, o pessoal que acompanha. Sim. Mais especificamente, né? Não, o 3 foi bom, o outro foi excelente, foi melhor do que o outro, eu não sei. Eu assisti só um, qual é o problema exatamente. Quando a gente fala dessa questão das trilogias, eu lembro muito do Matrix, assim, quando surgiu o Matrix, né? A primeira grande boom, assim, com efeitos especiais e tal. Quando surgiu, eu falei, poxa, é bacana ter essa sequência e tal. Hoje, eu particularmente gosto muito dessa questão de ter essa sequência lógica, essa história conectada. E às vezes eu me pergunto também junto com os meus alunos, né? Porque são histórias, né? Peraí, e agora? Agora o Pantera Negra como é que é? Agora vai sair agora os Vingadores e tal, o Aquaman para fazer a junção da Liga da Justiça. Então você vai criando, tem um universo, tem esse roteiro, essa história. Sim, pô, da Liga da Justiça, o Aquaman é um dos meus personagens favoritos. Eu tinha até o Aquaman, acho que até roubaram o Aquaman, nunca mais ouvi. E agora eu estou sabendo do lançamento dele, mas estou com medo dele. O que está acontecendo, né? Eu descobri que o Wolverine fazia parte lá junto com os outros heróis. Assim, quando a gente fala dessas produções, você percebe que existe um conteúdo extremamente bem elaborado e a indústria do cinema investe pesadamente, assim, são os maiores faturamentos dos últimos anos e tal. Então, por exemplo, existe uma projeção de filmes para 20 anos. 20 anos? Então, se a gente pegar aí 10 anos para trás e agora mais 20, a gente está falando de uma escala de 30 anos de sucessão de filmes de heróis. Então eu vi agora um lançamento, algum tempo atrás, um anime, um desenho, né, japonês, do Batman Ninja. Excepcional, coisa assim, extremamente bem produzido, desenho, mas com uma qualidade absurda. Então, nós estamos bem no começo.
Então, excelente, agora sucesso de bilheteria, o Pantera Negra absurdamente bem produzido e tal, o filme do Pantera. Então, assim, a gente só está no começo da conversa, né? A gente só está começando. Então, os heróis vão vir com mais força ainda, com novidades, assim, muito maiores. E tem coisas boas. Eu peguei a agenda do cinema, esse ano, as estreias, o papai e a mamãe que guardam um pouco de dinheiro aí, que a pipoca tem só um filme melhor que o outro. Bom, você falou guardar dinheiro, né? Esse mercado movimenta milhões, né? Qual são as cifras no Brasil, fora do Brasil? São escalas bilionárias, né? São escalas assim, filmes. É triste, de repente o Brasil não tá tão engajado na questão dos cinemas para fazer essas produções maiores, assim, né? Não tem hollywoodianas, fazer as produções de Hollywood que são gigantes. Mas assim, são valores muito altos, né? É o que eu disse, são recordes de bilheteria. Então, agora os Vingadores, a perspectiva de passar em casas de bilhões, né? De fazer coisas assim bilionárias, uns negócios absurdos da série, né? Então, se a gente for somar os públicos que tem no Brasil, ultrapassa qualquer filme nacional. Então, mas nós não temos potencial para isso no nosso país também, para produzir, tirar do impresso, mandar para a tela, assim, não temos recurso tecnológico, que acontece? São vários, a gente pode pegar os principais, a gente pode falar de estrutura, mesmo estrutura física, espaço, se a gente pegar, vou dar um exemplo falando de cinema, a gente tem agora uma produção, por exemplo, Peixonauta, uma produção de desenhos, eu vou entrar no filme, né, mas a gente falar de cinema, de desenhos, vai lançar o Peixonauta em filme, no cinema. Então, assim, a gente tem o Show da Luna, né, brasileiro, a gente tem o Bita, que são desenhos animados que foram produzidos no Brasil, né, que são espetaculares, assim. Então, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vejo, que eu tenho acompanhado existe uma nova remessa de artistas brasileiros que está tendencionando para a animação. Então, você tem algum estúdio como, por exemplo, produzindo coisas excelentes também no Brasil. Então, existe um mercado que está se movimentando. Já para a indústria do cinema, aí eu digo, o recurso, por exemplo, você não tem recurso, com certeza, para produzir, fazer uma mega produção. Já visto os nossos filmes aí nacionais, que são excelentes em relação ao roteiro, qualidade de apresentação, mas ele demanda muito efeito gráfico, enfim, uma série de tecnologias que com certeza a gente ainda falta investimento nessa área no Brasil. Isso não precisa, né, dimensionar, mas é óbvio ali que o Brasil precisa apoiar demais os produtores. O nosso amigo Clube Anthony, né, que deve estar nos acompanhando na SECAP, deve estar pensando, sou um dos pioneiros em fazer produções cinematográficas com efeitos especiais, com heróis e vilões, né? Sim. Eu sei que está esperando a gente para ser um personagem da próxima websérie, mas daqui a pouco chegamos novamente, né? Quem quiser assistir também pode acompanhar lá. A Papa, o Último Redentor, está no Facebook, está no YouTube também, produção nossa local aqui. Eu acho muito interessante. Apoiar todo tipo de cultura é importante. Você estava falando da academia, né? E da academia em Mago, e muitos pais às vezes começam a ver a criança desenhar em casa, pega o caderno, né? Pega a parte de trás do caderno da escola, na capa, começa a fazer os seus desenhos e fala, nossa, de repente eu tenho a oportunidade de ter um grande talento em casa, né? Mas a gente fica perdido nos caminhos. Sim. Que ele deve seguir para poder chegar a ser uma referência para muitos nomes que vão se apresentar na feira agora, na semana que vem. Que caminhos são esses que ele deve seguir, o que ele deve fazer? Os pais muitas vezes não têm essa proximidade com a realidade que os alunos têm, né? Em que sentido? No sentido de estar atualizado. Vou dar um exemplo bem simples. Um aluno nosso criou um joguinho, um aplicativo, colocou no Google Play para vender e conseguiu lá o seu recurso. Criou o jogo e aí se eu viro para você, eu fico pensando muito numa relação.
Se você virasse para sua avó, né, e falasse assim, vó, no futuro nós vamos ter um pedaço de plástico pequenininho e eu vou conseguir falar lá no Japão sem fio. O que sua avó acharia disso? O que ela ia falar para você? Coitadinho, tá? Você pega o celular. Então, essa relação do imaginário, do imaginário, né? Você olha para o pai e fala assim, pai, seu filho hoje pode desenvolver um conceito de games e pode vender pela internet, e pode vender só pela internet. Mas não, ele vai ter que trabalhar em fábrica e tal, e acaba criando a relação de estar só fazendo um desenho. Onde você matriculou ele? Numa escolinha de desenho. Hoje já não é mais assim, o que é imago, né? E eu tenho que falar do meu espaço, né? O que nós propomos, o que a gente está propondo é uma nova visão sobre a arte, no sentido de estar envolvido com as tecnologias, de estar envolvido com os quadrinhos, de estar envolvido com o game, só que de forma prazerosa e de forma a ajudar o aluno em todas as frentes. Então, quando seu filho estiver desenhando aí, pai, né, incentive, apoie, porque primeiro que melhora a concentração, melhora o desenvolvimento, melhora a capacidade cognitiva, melhora a concentração, melhora vários aspectos de comportamento. Então, assim, o desenho, e além da sensibilidade, etc., poderia citar pelo menos uns 20 fatores psicológicos e emocionais aí que o desenho ajuda. Então, criar esse caminho é importante, né? Então, mas de forma séria, o que eu vejo assim, muitas vezes as escolas estão se propondo a fazer o desenho por desenho, a arte pela arte, que é fundamental, que é bacana. Só que se não tiver um propósito bem definido, ele vai só virar um hobby, e que é bom, não estou dizendo que é ruim, porém que a gente propõe uma outra linha, a gente propõe alguns direcionamentos de aspecto profissional, que você vai ter, por exemplo, adolescentes ganhando 3, 4, 5 mil reais, né, desenhando páginas de quadrinho. Por mês, por página. Por página. Que ele demora aí 3, 4, 5 dias para produzir. Então, existe um caminho, existe uma possibilidade. E eu poderia dizer de jogos, né? Jogos, ele poderia produzir jogos e vender esses jogos. Ele poderia produzir conceitos, ele poderia produzir mascotes, ele poderia produzir layouts de carros a partir de design automotivo. Eu costumo dizer até que o Ford Ka foi projetado desenhado por mulher, né? Então, assim, isso é muito interessante porque você cria uma relação de mulher para mulher, né? De desenho. Então, assim, moda, enfim, existem vários caminhos. Então, eu acho que isso é interessante. Então, o pai que estiver me ouvindo aí, a mãe que estiver me ouvindo, pensar nisso como uma forma, além dos aspectos emocionais e psicológicos, também os aspectos profissionais. Então, se tiver uma escola com esses caminhos aí, seria importante. E através também dos desenhos, das cômicas, pode aproveitar as inúmeras possibilidades de acessórios, né? Sim. No meu carro, de repente, eu sei desenhar, mas produzir camisetas personalizadas? Sem dúvida. A gente tem um site chamado Estamparia, que compra sua arte. Ele compra sua arte, põe nas camisas e você ganha porcentagem. O Pinterest, que é um site de banco de imagens, dá para você vender prints por lá, dá para você fazer uma série de coisas. E um exemplo de televisão, tem um amigo meu, inclusive vai participar, chama Fábio Guimarães, veio do Rio de Janeiro. Ele fez para a Record, tem as novelas, o diretor de arte ele pede o esboço antes de ver a cena. Quem faz isso? O desenhista. Então o desenhista faz o projeto de direção de arte, ele desenha e tá aqui o desenho para o diretor, não gostei, eu quero, chama o pessoal da televisão, eu quero a cena dessa forma. Quem que fez? Quem pensou? É o tal do storyboard? Storyboard. Quem pensou a cena? O desenhista. Então, essa situação que muitas vezes está por trás e que no passado não existia. Né? Quando eu falo no passado, há 15, 20 anos atrás, e aí por isso que fica distante da gente, né? Fala, poxa, como é que é isso? Então essa relação é fundamental aí. Bom, qual é o público estimado para os 3 dias de feira em Taubaté? Poxa, a gente tinha, no ano passado foram 10 mil pessoas dia. Esse 10 mil pessoas dia. Nossa, ficou pequeno o shopping, então. Ficou pequeno, literalmente sim, ficou pequeno, ficou apertado. Esse ano será o shopping inteiro, então eu queria até agradecer aí o Mauro, em nome do Mauro,
vai ser toda a equipe do shopping. Esse ano é uma estimativa, vai ser o shopping inteiro, são 2 ambientes, a praça de evento e na parte de cima lá do cinema. A estimativa desse ano é pelo menos umas 15 a 20 mil pessoas dia. E qual vai ser a estrutura, além das exposições, além do palco, vai ter stand, vai ter aquário com oficinas, vai ter mesinhas dos artistas aliens, vai ter expositores, vai ter um workshop de dança de K-pop, vai ter um palco gigantesco lá para a gente estar ouvindo, uma estrutura de som fantástica também com o pessoal da Kaito. Enfim, tem muita coisa boa lá. E depois também Pindamonhangaba, a partir do dia 16? 16, 17, 18, Pindamonhangaba. Pina vai ser a primeira vez? Pina não. Pina, nós começamos lá, né? Começou? Nós começamos em Pina. Minha escola começou em Pinda e agora a gente está com uma escola aqui ao lado ali da Cicred, na Praça Santa Terezinha ali. Quer dizer, e em Pinda de 16, 17, 18? A partir das 2 horas, sexta, sábado e domingo, 16, 17, 18, a mesma estrutura com os artistas convidados. Alguns artistas que vêm para Taubaté não vão para Pinda e vice-versa. Então, quem for nas 2 edições vai ter coisas novas, novidades lá também, vai ter coisas, atrações diferenciadas lá também. Onde vai ser? No shopping também, no shopping Pátio Pinda. Então, o pessoal de Pindamonhangaba, de Taubaté, de toda a região, tem 2 finais de semana que você pode aproveitar e prestigiar os nossos artistas de Taubaté, aprender um pouco mais sobre as comics, sobre as HQs, né? O pessoal gosta muito hoje de personagem, né? Cosplay, né? Cosplay. Então nós temos um concurso de cosplay, então convidados também. Vai ter um concurso, então? No passado foram 72 inscritos. Esse ano a gente está com um volume um pouco maior, então cosplay lá vai ser fantástico, assim, a gente vai ter um concurso e vai ganhar dinheiro lá, os campeões lá. Não só de cosplay, mas vai ter também o de K-pop, vai ser contemplado com premiação em dinheiro para a gente apoiar e incentivar o desenho. Tem um professor da UAD que é nosso amigo também, sempre na audiência, o Ricardo Balsa Lobo, e ele fala, mas eu sou cospobre. Ele pode fazer lá o movimento de cospobre, também vai poder? Claro, é aberto, é uma feira aberta e todos que forem lá para se divertir, para buscar conhecimento, para buscar conteúdo, trocar ideias, trocar figurinhas, com a gente lá, pode ficar à vontade. E após a realização da Vale Comics, em Taubaté, em Pinda, tem continuidade do projeto, tem conversação, como que é? Tem, um projeto, a Expo Comics ela ganhou um formato anual, então todos os anos a gente produz, nós começamos com 5 artistas, o segundo ano foram 12 artistas, e esse ano, como eu disse, a gente até agora os 42 artistas convidados. Então, quando eu falo desse número de artistas, são os artistas convidados, né, que vieram para participar com a gente. Então, assim, eu tenho um projeto já para os próximos anos, sim, todo ano vai ter Expo Comics e cada vez maior, espero cada vez mais agregando aí o pessoal de Taubaté e região. Então, por favor, Vanderlei, eu quero que você converse com o pessoal lá nosso de casa, com o nosso público, diretamente, faça o convite. Lá, fique à vontade. Legal. O Expo Comics está de portas abertas para levar os pais levarem os filhos, os pais participarem com a gente. Nós vamos ter várias atrações, tudo a partir das 2 horas da tarde, na sexta, no sábado e no domingo. Vai ser o dia todo e sempre vai ter com certeza uma atração, um stand que você gosta, uma atividade que você gosta, o concurso de cosplay, o concurso de K-pop, a feira de quadrinhos, as oficinas com artistas convidados. Então, assim, quem quiser um entretenimento para a família, tá? Conhecer artistas, tá aí a Vale Expo Comics 2018. E é de graça, né? Tudo de graça, tudo de graça. Não tem nada pago lá, é claro que além dos estandes, né? Mas assim, tudo que a gente está ofertando, inclusive as oficinas, não tem custo nenhum. É só comparecer lá, tendo a vaga, você vai poder participar lá com a gente. Bom, gente, quero, antes de agradecer aqui ao nosso amigo Vanderlei Ribeiro, que é o organizador da 4ª Vale Expo Comics 2018 aqui de Taubaté e Pindamonhangaba. Quero lembrar você também que amanhã, a partir das 14 horas, no Centro Cultural de Taubaté, estará ocorrendo as reuniões setoriais para os postulantes a vagas
remanescentes do Conselho Municipal de Cultura. E você que é de casa, que apoia a cultura de Taubaté, se você tiver interesse em votar nos candidatos, quem participar amanhã poderá votar em 3 candidatos, né, de diferentes setores, como artes cênicas, audiovisual, né, artesanato, são pelo menos 8 setores, se eu não me engano. Então, você participando de uma setorial amanhã, você pode votar em 3. Se não, durante a semana você vai ao Centro Cultural, inscreve o seu nome e no próximo dia 10 de março, aí você pode votar em um candidato a ocupar as vagas remanescentes. São 2 vagas para titulares que estão sendo postuladas e todos os suplentes ligados à sociedade civil. Porque o Conselho Municipal funciona assim: uma parte é indicada pela sociedade civil, eleita pela sociedade civil, a outra parte indicada pelo poder público, e através do Conselho que são determinadas as diretrizes do setor de cultura. Né? Muita gente reclama que não temos cultura, que não temos apoio, que a população não é ouvida, mas são nos conselhos que são fortalecidos esses assuntos. E o Conselho Municipal de Cultura é a primeira vez que está sendo implantado em Taubaté. Então precisa do apoio de toda a comunidade para participar, né, elegendo os seus candidatos e posteriormente também cobrando e apresentando sugestões junto ao Conselho Municipal de Cultura. Então você pode se inteirar melhor, né, entrar também na página da Prefeitura, no site taubaté.sp.gov.br, que lá existem as informações a respeito dessa eleição. Bom, Vanderlei Ribeiro, organizador da 4ª Vale Expo Comics, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para falar, né, sobre esse importante evento para a nossa cidade, que movimenta muita gente também, traz, como você falou, divisas também para a nossa região. Verdade. Obrigado ao povo de Taubaté que está me ouvindo, o pessoal que pelo convite, e estamos lá de portas abertas e aguardo todos vocês lá. Então um abraço também ao nosso amigo Renan Monteiro, né, que agora está no canal no YouTube Monteiro Games, também passou aqui pela TV Cidade e foi quem nos sugeriu aí a pauta também para poder falar a respeito do assunto, né. O Renan está devendo um café aqui com a gente. Bom, gente, nós estamos indo embora nesta sexta-feira, dia 2 de março de 2018, né, já está na hora já. O nosso amigo Chico Eringue está chegando aí com o seu programa, né? O Jefinho também está agradecendo a você que nos dá sempre o apoio e o prestígio aí da sua assistência, né? do seu acompanhamento do nosso trabalho aqui, de toda a programação na TV Cidade. Na segunda-feira estamos de volta aqui ao vivo a partir das 18 horas no nosso programa das 6. Um ótimo final de semana e fique com Deus. Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim da Beleza. Supermercado Itambé, sempre o menor preço.
Etelgis Decor Arte em Tapeçaria atua no mercado há mais de 7 anos, oferecendo beleza e praticidade. Executamos e desenvolvemos projetos específicos para decoradores, arquitetos e designers. Confeccionamos sob medida com acabamento esmerado. Atendemos toda a região do Vale do Paraíba. Temos mão de obra qualificada, compromisso com a pontualidade na entrega. Etelgis Decor. Vendas, reforma e fabricação sob medida. Rua Carolina Narese, 10 Taubaté. Telefone 12 98887 1337. Facebook Etelgis Decor. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633-2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté.